Lucas, após um gesto simples de gentileza, contempla sua vida virar de cabeça para baixo ao ser envolvido nos segredos de uma família poderosa e em um relacionamento repleto de mistérios. Quanto ele estará disposto a arriscar quando o passado sombrio da família começa a emergir e ameaçar tudo ao redor? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Lucas embarcou no ônibus lotado, com os ombros caídos de mais um dia exaustivo no trabalho. O veículo, repleto de suor e frustração, era um reflexo da rotina diária suportada por seus passageiros. Enquanto ele procurava por um lugar para se sentar, seus olhos encontraram um mar de rostos cansados, cada um refletindo sua própria exaustão. Espremendo-se pelo corredor apertado, Lucas avistou um assento vazio. Prestes a ocupá-lo, notou uma mulher em pé nas proximidades, com seu rosto pálido e a barriga grande chamando imediatamente sua atenção. Sem hesitar, ele indicou o assento vazio. "Pode sentar", disse Lucas, com sua voz quase abafada pelo som do motor do ônibus. A mulher, Paula, olhou surpresa. Seus olhos, com olheiras escuras, se arregalaram diante da gentileza inesperada. "Tem certeza?", perguntou com a voz ligeiramente trêmula. Lucas acenou, oferecendo um sorriso cansado. "Claro, você precisa mais do que eu." Paula se acomodou no assento, enquanto um pequeno murmúrio se espalhava entre os passageiros ao redor. Alguns balançaram a cabeça em aprovação, enquanto outros reclamavam baixinho sobre a demora. Lucas ignorou os olhares, focando em manter o equilíbrio à medida que o ônibus avançava bruscamente. Durante a viagem, Lucas não conseguia tirar os olhos de Paula. Ela estava com os olhos fechados e com uma mão repousando protetoramente sobre a barriga. Havia algo nela que o intrigava, um toque de elegância que parecia se diferenciar do ambiente ao redor. Quando o ônibus se aproximou do ponto onde ela desceria, Paula levantou-se com dificuldade. Instintivamente, Lucas estendeu a mão para ajudá-la a se equilibrar. Seus olhares se cruzaram brevemente e Paula sorriu, agradecida, antes de descer do ônibus. Antes de desaparecer na multidão, ela entregou discretamente um pequeno pedaço de papel na mão de Lucas. "Obrigada", sussurrou, desaparecendo em seguida. Confuso, Lucas desdobrou o papel, revelando um endereço escrito com uma caligrafia elegante. Ele franziu a testa, intrigado. Por que uma desconhecida lhe daria seu endereço? O mistério deixou Lucas curioso e um tanto desconfortável, enquanto o ônibus seguia pela noite adentro. Durante dias, ele debateu consigo mesmo se deveria ou não visitar o endereço que Paula havia lhe dado. A curiosidade o corroía, lutando contra sua natureza cautelosa. Finalmente, incapaz de resistir ao mistério por mais tempo, ele se viu parado diante de um imponente portão de ferro em uma rua tranquila e arborizada. Lucas conferiu o endereço mais uma vez, com seus olhos se arregalando ao observar a mansão que havia além do portão. Aquela não era uma casa comum, exalava riqueza e poder. Lucas hesitou, sentindo-se deslocado por conta de suas roupas simples diante da imponente mansão. Quando estava prestes a desistir, uma voz no interfone o surpreendeu. Após explicar o motivo de sua visita, foi recebido por Paula, naquele momento visivelmente mais refinada. No saguão luxuoso, ela revelou sua intenção. Queria que ele a ajudasse durante a gravidez, oferecendo-lhe uma generosa quantia em troca de seus serviços. Lucas, embora intrigado e desconfiado, aceitou, percebendo que havia mais na situação do que ela revelava. Enquanto ela começava a detalhar os aspectos do acordo, Lucas não conseguia se livrar da sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneira drástica. A primeira semana de Lucas trabalhando para Paula passou em um turbilhão de novas experiências. Ele rapidamente aprendeu a disposição da vasta casa da família de Paula. No entanto, mais importante que isso, começou a compreender as dinâmicas complexas que existiam entre os membros daquela residência. Numa noite, enquanto organizava a agenda de Paula para o dia seguinte, ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A curiosidade falou mais alto e ele se aproximou da porta entreaberta. "Essa é minha vida, pai",
A voz de Paula estava carregada de emoção. Você não pode continuar controlando cada aspecto dela. Uma voz profunda e autoritária respondeu: Estou tentando te proteger, Paula. Você não entende as consequências das suas ações. Lucas reconheceu a voz. Pertencia a Carlos, pai de Paula e um magnata do setor imobiliário, conhecido por suas táticas implacáveis nos negócios. Eu não sou mais uma criança, Paula replicou, com a voz trêmula de raiva. Eu posso tomar minhas próprias decisões, inclusive sobre como lidar com essa gravidez. A voz de Carlos ficou mais firme, tornando-se perigosa. Você já tomou decisões erradas demais. É por isso que estamos nessa confusão. Não vou permitir que você prejudique ainda mais a reputação da nossa família. O som de passos se aproximando fez Lucas voltar apressadamente para suas atividades. Após alguns minutos, Carlos saiu do escritório, com seu rosto vermelho de raiva. Ele lançou um olhar desconfiado para Lucas antes de desaparecer pelo corredor. Hesitante, Lucas bateu suavemente na porta do escritório. Paula, você está bem? Encontrou-a sentada atrás de uma grande mesa de madeira, com o rosto escondido nas mãos. Quando ela olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Desculpe por você ter ouvido tudo isso, disse ela tentando esboçar um sorriso fraco. Lucas se aproximou, a preocupação evidente em seu olhar. Quer conversar sobre isso? Paula suspirou, passando a mão pelos cabelos. Meu pai acha que sabe o que é melhor para todos. Ele não consegue aceitar que eu quero viver minha vida de uma forma diferente da que ele planejou. Deve ser difícil, Lucas disse, sentando-se na beirada de uma cadeira próxima. Sempre foi assim? Paula confirmou lentamente. Basicamente sim, mas piorou muito desde que... Ela parou, com a mão movendo-se inconscientemente para o estômago. Lucas sentiu uma onda de proteção crescer dentro dele. Você sabe que não precisa enfrentar isso sozinha, não é? Eu estou aqui para ajudar, lembra? Por um momento, as defesas de Paula pareceram cair. Ela olhou para Lucas com uma mistura de gratidão e algo mais que ele não conseguia definir. Obrigada, Lucas. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Eles ficaram ali por um tempo, no silêncio do escritório, enquanto o entardecer invadia o ambiente. Lucas percebeu que algo estava mudando entre eles. O trabalho começava a se transformar em algo mais pessoal, mais profundo. Ele estava se envolvendo com Paula e em sua luta por independência. E pelo jeito que ela o olhava, parecia que o sentimento era mútuo. O momento foi interrompido pelo som distante de uma porta batendo. Paula se encolheu e rapidamente recompôs a postura. É melhor irmos revisar a agenda de amanhã, disse ela, voltando ao tom profissional de antes. Lucas concordou, mas enquanto discutiam os compromissos do dia seguinte, ele não conseguia afastar a sensação de que estava sendo atraído para algo muito mais complicado do que havia inicialmente imaginado. À medida que as semanas passavam, Lucas se adaptava cada vez mais ao papel de companheiro e assistente de Paula. Ele se viu lidando com uma variedade de tarefas, desde ajudar nas atividades da casa até acompanhá-la em suas idas às compras para os itens do bebê. No entanto, o que mais o impactava eram as consultas médicas, que revelavam detalhes mais profundos e, às vezes, inquietantes sobre sua função. Numa fria manhã de outono, Lucas acompanhou Paula a uma consulta de rotina. Percebendo seu nervosismo, ele tentou tranquilizá-la, mas ela se mostrou hesitante. A tensão aumentou quando um homem chamado Júlio, ex-namorado e pai do bebê, apareceu inesperadamente. Paula revelou que Júlio era controlador e possivelmente a estava seguindo, mas recusou-se a denunciá-lo, temendo segredos que poderiam prejudicar sua família. Lucas queria pressioná-la por mais informações, mas o médico entrou na sala naquele exato momento, interrompendo a conversa dos dois. Enquanto a consulta prosseguia, ele não conseguia afastar a sensação de que a situação estava se tornando cada vez mais perigosa. As ameaças de Júlio, o medo de Paula e os segredos de família mencionados por ela apontavam para uma tempestade iminente. Ao saírem da clínica, Lucas notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Ele não tinha certeza, mas pensou ter visto Júlio ao volante, observando-os. Vamos enfrentar isso juntos.
disse ele calmamente ao abrir a porta do carro para Paula. Seja o que for, você não está sozinha. Paula o olhou nos olhos. Sua expressão era uma mistura de gratidão e preocupação. Espero que você esteja preparado para isso, Lucas, porque tenho a sensação de que as coisas vão ficar muito mais complicadas. Enquanto seguiam pela estrada, Lucas não conseguia parar de pensar em tudo o que estava acontecendo. Olhando para Paula, com a mão protetoramente na barriga, ele sabia que não poderia mais desistir. Quaisquer que fossem os desafios à frente, ele estava comprometido em enfrentá-los ao lado dela. Conforme os dias frios de outono davam lugar às manhãs geladas de inverno, o relacionamento entre Lucas e Paula se aprofundava, ultrapassando os limites de patrão e empregado. Eles passaram a passar mais tempo juntos, até mesmo fora das tarefas habituais e compromissos agendados. Numa noite, enquanto estavam na aconchegante biblioteca da mansão, sentados à frente de uma lareira, Lucas encontrou-se falando sobre sua vida antes de conhecer Paula. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio, ele admitiu, olhando para as chamas dançantes. Talvez uma pequena marcenaria, criar coisas com as mãos, sabe? Mas entre ajudar meus pais e tentar juntar dinheiro para a faculdade da minha irmã, isso sempre pareceu fora de alcance. Paula o ouviu atentamente, enquanto os olhos demonstravam compreensão. Esse é um sonho bonito, Lucas. Dá para ver a paixão nos seus olhos quando fala sobre isso. Lucas encolheu os ombros, um pouco envergonhado com a atenção dela. E você? Quais eram seus sonhos antes de tudo isso? Paula sorriu amargamente, enquanto uma de suas mãos inconscientemente movia-se para a barriga. Eu queria ser escritora, disse ela suavemente. Não desses romances baratos que meu pai acha que são inferiores à nossa posição, mas histórias de verdade, histórias que importam. O que te impediu? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. O meu pai. Ela respondeu com um sorriso amargo. Ele tem ideias muito claras sobre o que um membro da família deve ou não fazer. Escrever não se encaixa nos grandes planos dele para o legado da nossa família. Lucas franziu a testa. Mas é sua vida, Paula. Ele não pode controlar tudo o que você faz, pode? Você ficaria surpreso. Ela murmurou e ficou em silêncio por um momento antes de acrescentar. Às vezes eu me pergunto se esse bebê é minha chance de me libertar, de criar uma vida que seja realmente minha. Lucas sentiu uma onda de proteção ao ouvir aquelas palavras. Você ainda pode fazer isso. Nunca é tarde para seguir seus sonhos. Os olhos de Paula encontraram os dele com um brilho de esperança e uma fagulha de determinação. Talvez você tenha razão. Talvez nós dois possamos. Novamente, o momento de cumplicidade foi interrompido pelo som de uma porta batendo com força. Paula ficou tensa imediatamente, com sua expressão aberta desaparecendo, substituída pela ansiedade. Deve ser meu pai, disse ela com a voz medrosa. Antes que pudessem se mover, a figura imponente de Carlos apareceu na porta, com o olhar severo varrendo a cena diante dele. Seus olhos se estreitaram ao ver Lucas ali. Paula, preciso falar com você, a sós. Seu olhar frio pousou em Lucas. Você pode ir agora, rapaz. Seus serviços não serão necessários pelo restante da noite. Lucas sentiu a raiva crescendo por dentro com o tom desdenhoso de Carlos, mas segurou sua língua por consideração a Paula. Quando ele se levantou para sair, Paula rapidamente pegou sua mão, apertando-a brevemente. O toque enviou um choque silencioso de compreensão e gratidão por todo o corpo de Lucas. Enquanto ele se retirava para o seu quarto, nas dependências dos funcionários, não conseguia afastar a sensação de que algo significativo havia mudado entre ele e Paula. Seus sonhos compartilhados, a intimidade tranquila daquele momento, tudo apontava para uma conexão mais profunda do que ele imaginava. Mas com aquela conexão vinham complicações. O desprezo evidente de Carlos, a ameaça iminente de Júlio e os segredos obscuros da família deixavam claro que uma crise estava prestes a explodir. Deitado na cama naquela noite, Lucas sabia que estava se apaixonando por Paula, apesar de seus esforços para manter as coisas profissionais. Mas estava pronto para enfrentar a tempestade que certamente viria ao lado dela?
E mais importante, ele seria forte o suficiente para permanecer ao lado dela quando tudo desmoronasse? O sono finalmente o venceu, mas seus últimos pensamentos foram para o sorriso de Paula e o futuro incerto que eles estavam começando a imaginar juntos. Nas semanas seguintes, a tensão na casa de Paula aumentava, como uma panela de pressão prestes a explodir. Lucas sentia no ar, via nas linhas apertadas ao redor dos olhos de Paula e nas discussões cada vez mais frequentes por trás das portas fechadas. Mas nada poderia prepará-lo para a noite em que tudo finalmente veio à tona. Era tarde da noite, e Lucas foi despertado bruscamente pelo som de vidro se quebrando e vozes exaltadas. Ele saltou da cama, com o coração disparado, e correu em direção à sala principal. Ao se aproximar, pôde ouvir a voz de Paula, alta e carregada de pânico, misturada a AOS gritos furiosos de um homem que ele não reconheceu. Lucas invadiu o local e foi recebido pelo caos no enorme saguão. Paula estava encurralada contra a parede com o rosto pálido de medo. Na frente dela, com uma postura agressiva, estava Júlio, com seu rosto bonito distorcido de raiva. "Você acha que pode simplesmente me cortar fora?" Júlio gritava, gesticulando descontroladamente. "Após tudo que fiz por sua família, eu vou arruinar todos vocês." Carlos estava por perto, em seu rosto uma máscara de fúria fria. "Você precisa sair agora", disse ele com a voz baixa e perigosa, "antes que eu chame a polícia." Júlio soltou uma risada áspera, cheia de desprezo. "Ah, você não vai fazer isso, Carlos. Não, a menos que queira ver todos os seus segredos sujos nas manchetes de cada jornal do país." O instinto protetor de Lucas entrou em ação. Ele avançou, colocando-se entre Júlio e Paula. "Chega", disse ele firmemente. "Você precisa ir embora agora." Os olhos de Júlio se estreitaram ao visualizar Lucas. "E que diabos é você, o capacho? Fique fora disso, moleque. Você não faz ideia de onde está se metendo." "Eu sei o suficiente", Lucas respondeu sem recuar. "Sei que você não é bem-vindo aqui e que está assustando a Paula. Isso é tudo que preciso saber." Por um momento, Lucas pensou que Júlio iria atacá-lo, mas então a postura do homem mudou e um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. "Muito bem", disse Júlio, levantando as mãos em falso gesto de rendição. "Eu vou embora. Mas isso não acabou, Paula. Pelo contrário, está longe de acabar." Ele se virou para Carlos e acrescentou: "E você, Carlos, melhor cuidar bem das suas coisas. Seu tempo está acabando." Com isso, Júlio saiu da casa, batendo a porta com força. Lucas voltou-se para Paula, que estava tremendo, com os braços instintivamente protegendo a barriga. "Você está bem?" perguntou ele suavemente, resistindo ao impulso de envolvê-la em seus braços. Antes que Paula pudesse responder, a voz cortante de Carlos preencheu o ambiente. "Você", disse ele apontando para Lucas. "Quero você fora da minha casa pela manhã. Está demitido." "Pai, não!" Paula exclamou chocada. Lucas só estava tentando ajudar. O rosto de Carlos era como uma pedra. "Isso é um assunto de família, Paula. Não precisamos de estranhos interferindo." Lucas sentiu a raiva crescendo, mas manteve o tom respeitoso. "Com todo o respeito, senhor, eu não vou a lugar nenhum a menos que Paula queira que eu vá." Por um longo momento, os três ficaram parados em um silêncio tenso. Então Paula se levantou, com uma nova determinação em seus olhos. "Lucas fica", disse ela com firmeza. "Eu preciso dele aqui, pai. E se você não pode aceitar isso, talvez eu devesse ser a pessoa a ir embora." O rosto de Carlos ficou vermelho de raiva. Mas antes que ele pudesse responder, Paula subiu as escadas, com Lucas logo atrás. Quando chegaram ao quarto de Paula, ele podia ver o quanto a situação a havia desgastado. Ela se sentou na beirada da cama, com os ombros sacudidos por soluços silenciosos. Lucas ajoelhou-se, colocando suas mãos nas dela. "Vai ficar tudo bem", disse suavemente. "Vamos resolver isso juntos." Paula olhou para ele, com os olhos brilhando de lágrimas e uma gratidão profunda, talvez até um afeto que Lucas começava a reconhecer. "Obrigada", sussurrou ela, "por tudo." Enquanto Lucas a segurava, oferecendo o consolo que podia, ele sabia que tudo havia mudado.
As linhas entre empregador e empregado, entre amizade e algo mais, haviam sido rompidas. E com as ameaças de Júlio pairando sobre eles, a desaprovação de Carlos e os segredos da família por desvendar, Lucas percebeu que estavam no limite de algo muito mais perigoso e complexo do que ele jamais poderia ter imaginado. Mas olhando para Paula, sentindo a confiança e o vínculo que estavam formando, Lucas sabia que, qualquer que fosse a tempestade que viesse, ele estava pronto para enfrentá-la ao lado dela. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa tornou-se cada vez mais pesada. Carlos mal falava com Paula, e quando o fazia, eram apenas discussões sobre o comportamento dela, sobre a presença de Lucas e principalmente sobre Júlio. A tensão parecia crescer a cada momento, como se uma bomba relógio estivesse prestes a explodir. Lucas, por outro lado, passava a maior parte do tempo ao lado de Paula, ajudando-a com as tarefas da gravidez, acompanhando-a nas consultas e, acima de tudo, tentando oferecer o apoio emocional que ela tanto precisava. Ele podia ver o quanto a pressão familiar e a ameaça de Júlio a estavam consumindo, e isso o fazia sentir-se ainda mais responsável por ela. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Paula finalmente quebrou o silêncio que havia pairado entre eles. Lucas, tem algo que você precisa saber sobre Júlio. Lucas a olhou com preocupação. O que é? Ela suspirou, seus olhos vagando pelo horizonte. Ele sabe coisas sobre minha família, segredos que, se revelados, podem destruir tudo. É por isso que ele tem essa confiança de que pode nos controlar. Meu pai fez coisas no passado, coisas que, se vierem à tona, podem acabar com a reputação da nossa família. Lucas franziu o senho, processando o que Paula acabara de dizer. Mas por que ele não revelou isso ainda? Porque ele quer algo em troca. Paula respondeu, sua voz baixa e cansada. Ele quer ter controle sobre mim. Acredita que, se continuar me pressionando, conseguirá me forçar a voltar para ele. Isso é um jogo doentio, Lucas disse, sentindo a raiva crescer dentro de si. Você não pode deixar que ele faça isso com você, Paula. Nós podemos encontrar uma maneira de impedi-lo. Eu sei, Lucas. Paula suspirou, seus olhos revelando o peso do fardo que carregava. Mas o problema é que meu pai prefere proteger os segredos da família a qualquer custo. Ele está disposto a me sacrificar para manter tudo isso escondido. Isso é absurdo, Lucas disse apertando os punhos. Você não é uma moeda de troca. Paula parou de caminhar e olhou nos olhos de Lucas. Você não entende, Lucas. A minha vida inteira foi controlada por esses segredos. Eu sempre soube que um dia eles iriam me alcançar. E agora tudo está se desmoronando. Estou com medo. Lucas sentiu uma onda de determinação. Paula, eu estou aqui. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Vamos achar uma maneira de sair dessa, de proteger você e o bebê. Não importa o que seja preciso. Paula esboçou um sorriso fraco, mas genuíno. Eu confio em você, Lucas. Mais do que confiei em qualquer pessoa em toda a minha vida. Enquanto eles continuavam caminhando, com o sol da manhã iluminando o jardim ao redor, Lucas não podia deixar de sentir que estavam entrando em um caminho sem volta. Ele sabia que a presença de Júlio e os segredos de Carlos eram uma combinação explosiva e que, a cada passo dado, eles estavam mais perto de uma inevitável confrontação. Mas, com Paula ao seu lado, Lucas estava disposto a enfrentar qualquer perigo. E mesmo que ele não soubesse como tudo acabaria, uma coisa era certa, ele não voltaria atrás agora. O futuro incerto que havia se formado entre eles era algo que Lucas estava disposto a lutar por, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. O que você faria se recebesse um bilhete inesperado de um completo desconhecido? Já sentiu que uma simples escolha poderia mudar sua vida para sempre? Como você reagiria se segredos do passado começassem a ameaçar o seu presente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.